Boa noite, irmãos. Graça e paz. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Agradeço à igreja, ao pastor. E é um privilégio muito grande estar aqui. Um privilégio e uma responsabilidade. Mas graças a Deus pela honra, pela misericórdia dele e para a honra e glória do nome dele, a gente está aqui. Amém? Antes de entrar no texto bíblico, eu vou contar uma historinha aqui, como uma introdução. Eu até já falei aqui, se eu não me engano não, eu já falei dessa história aqui na igreja, mas eu vou falar novamente, até para, como fica gravado o culto agora, né? Então vai ficar gravado, e ela tem muito a ver com o que vai ser pregado hoje aqui. Talvez alguns irmãos vão se lembrar, quando eu falei do missionário que viveu ali 15 anos na Papua Nova Guiné, ali na região da Oceania, ali uma ilha que tem um pouco acima da Austrália. Foi na década de 60 quando esse missionário chegou ali, se eu não me engano, 1962. Don Richardson, o nome dele. E ele viveu numa tribo indígena, uma tribo chamada Sauí. Então eram várias tribos e eles eram chamados Sauís. Tinha um cara, antes desse missionário chegar lá, um cara chamado Iai, Y-A-E. E ele era de uma determinada tribo e ele estava fazendo amizade com o pessoal de uma outra tribo. Eram tribos inimigas, mas ele estava fazendo amizade com esse pessoal de lá, porque tinha um desses que tinha um certo parentesco com alguém da família dele. E ele estava visitando essa tribo, e durante um período de 7 meses, ele foi 10 vezes nessa tribo. E esse que tinha um certo parentesco com ele, chamava-se Cauã. Então ele e o Iai estavam ali com aquela amizade, e o Iai estava indo lá. Nas primeiras vezes que ele foi, na primeira principalmente, ele ficou com muito medo. Por quê? Porque por serem tribos inimigas, ele sabia que não eram só inimigos, mas que eles tinham costumes canibalescos. Eram canibais. Era uma prática antiga nessas tribos. Não é que acontecia muito isso constantemente, mas acontecia. Na primeira vez ele ficou muito temeroso. Mas ele foi a segunda vez, foi a terceira. A esposa dele muito preocupada no início, tinha filhos também, ele. Mas depois, já tinham acostumado, já estava uma amizade aparentemente verdadeira entre ele, dessa tribo chamada Moro, com o pessoal da tribo chamada Haenã. Na 11ª vez que ele foi nessa tribo, ele sentou lá num lugar chamado Casa dos Homens, era onde os líderes se reuniam, e ali por volta de 12 ou 13 pessoas, não me recordo bem, mas todos sentados ali, e conversando, e se divertindo, e conversando sobre várias coisas. E aí esse cara chamado Iai, ele começou a dar uns nós num cordão lá, que alguém tinha dado para ele e falado assim, a gente vai na sua tribo também tal dia, vê quantos dias falta aí, e marca nesse cordão quantos dias falta, a quantidade de nós, que seja referente à quantidade de dias que falta para a gente ir lá na sua tribo também. E aí ele estava com a cabeça baixa ali, conversando com eles, e dando os nós, e conversando, e dando os nós. E aí um desses que estava lá, olhou para um outro, que era um outro líder também lá, aí deu uma piscadinha de olho assim, só uma piscadinha de canto. Aí esse outro deu uma piscadinha para o outro, que piscou para o outro, só um sinalzinho. E aí um se levantou e pegou uma lança que estava abaixo de uma esteira que eles tinham lá de palha. Aí o outro se levantou também, pegou uma lança que estava acima, assim, guardada também. Um outro se levantou e pegou uma outra lança também. E o Iai estava lá todo inocente, com a cabeça baixa, e conversando com um amigo, que tinha um certo parentesco com ele. Quando ele se deu conta, ele viu que tinha muita sombra já, e esses líderes já estavam todos em pé ao redor dele. Na hora, deu um gelo na barriga dele tão grande, um gelo tão grande, de medo.
E aí ele procurou aquele que era o amigo dele, que tinha um certo parentesco, e falou: vocês não podem fazer isso comigo, eu sou amigo do Cauã. Cauã, por favor, fala para eles. Aí o Cauã falou assim: Iai, desculpa, mas o fulano aí, ele me deu a filha dele em casamento, então eu não posso fazer nada. Se você tivesse me dado uma criancinha, talvez eu até poderia. Eu poderia, mas não posso fazer nada. E ele: por favor, por favor. E aí ele tentou se levantar, de repente ele tomou uma lançada. E tomou outra lançada. E mais um furou ele com a lança. Ele tentou correr, deram outra lançada bem na perna dele. Ele viu que tinha uma brecha lá, eles estavam num lugar um pouco alto, e ele tentou pular. E ele ficou preso por essa lança que estava na perna dele e ficou pendurado. Depois chegaram as mulheres e as crianças também. E as criancinhas também começaram a jogar flechinhas nele. E as mulheres começaram a dar pauladas na cabeça dele. Depois tiraram a lança que estava prendendo a perna dele, e ele caiu. E depois fizeram um banquete com ele. E aí por muitos dias, meses, isso foi falado entre eles da tribo. Como foi feito isso, o papel de cada um, o papel que cada um desempenhou, o papel que aquele lá que era o da família desempenhou, e o outro que deu a filha em casamento para aquele lá, para que ele pudesse trair esse amigo dele e matá-lo. E eles conversaram sobre isso. Nesse contexto dessa tribo indígena, chega um missionário num lugar desses. Um missionário para falar da palavra de Deus. Falar da palavra de Deus para um pessoal canibal e que comete traições. E aí o missionário foi aprendendo um pouco da cultura, se adaptando. Essa tribo indígena, eles são negros naquela região lá. Não são igual os nossos índios, por exemplo, aqui, que são bem marronzinho, clarinho, tipo a minha cor. Eles são negros, tipo a cor do pastor, bem escurão mesmo. E o missionário era loiro, tipo a Kalina, bem loiro. Ele e a família dele, ele, a mulher e o filhinho. Então, quando ele chegou lá, ele foi recebido assim de uma forma que os indígenas ali ficaram assustados, porque nunca tinham visto alguém tão branco. E para eles não era uma pessoa normal, era como se fosse eles chamavam de Tuan. Era o nome que eles denominavam para algum tipo de espírito que fosse assim bem branco. Mas eles viram depois que não era espírito, era gente, só que era bem branco. Mas eles tinham muito respeito por esse missionário, não só por conta da cor, que era muito diferente deles, mas por conta do jeito que ele chegou ali e falou com eles e foi aprendendo os costumes e a cultura. E esse missionário, ele com o tempo, além de aprender a língua, ele desenvolveu um alfabeto e uma escrita para aquele povo. Ele viveu 15 anos nessa tribo, então isso não foi assim tão rápido. Foi durante anos esses estudos para chegar a esse ponto, de traduzir praticamente o Novo Testamento inteiro. Então, depois de muito tempo, muito trabalho, muita luta, convivendo, aprendendo os costumes, aprendendo a cultura, passando por problemas, maus bocados, quase sendo comidos por jacarés num rio, o filhinho dele caiu na canoa, e resgataram o filho, e várias histórias aconteceram. Está nesse livro aqui, O Totem da Paz, é o nome do livro. Depois de muitas lutas, aí ele começou a falar da palavra de Deus. Ele já tinha aprendido mais a cultura, aprendido a língua, traduzido uma parte, começou a falar da palavra de Deus. E aí começou a falar de Jesus e dos discípulos. E aí foi falando do ministério de Jesus. Quando ele chegou na parte em que Judas traz Jesus e dá um beijo em Jesus, e depois disso vem aqueles soldados e levam Jesus preso. Esses povos, na reunião ali na casa dos homens, já começaram a prestar mais atenção do que prestavam antes. E eles começaram a olhar para Judas com outros olhos. Como se Judas
fosse o autor, um herói ali. Como se Judas fosse o principal da história, o protagonista. Judas, o traidor, para eles era o grande herói ali. Por quê? Eles cultuavam isso, cultuavam a traição. Eles exaltavam a traição. Então Judas, para eles, estava num outro patamar. Porque aquele cara que eu falei no início, o Iai, que ficou ali alguns meses, 7 meses, indo e vindo, foi 10 vezes lá, na 11ª eles mataram. Durante 7 meses eles alimentaram essa amizade com esse cara. E depois mataram. Isso, tem uma frase que esse missionário colocou no livro, um trechinho aqui que eu vou ler para vocês. O que esse povo indígena pensava? Matá-lo num dos contatos iniciais seria contentar-se com um ato vulgar, que qualquer um que não tivesse habilidade na arte da traição poderia realizar. Mas alimentar uma afeição enganosa por um período de vários meses e depois consumar a morte, como eles o faziam agora, exigia uma destreza especial na traição. E isto constituía a essência das lendas sauís. Para eles, a traição, de uma forma assim requintada, era algo admirável, era algo plausível. Então Judas, que ficou ali 3 anos vivendo com Jesus, e depois de 3 anos traiu, Judas, nossa, uau! Que homem! Que traidor! Que história tem esse Judas? 3 anos ali de amizade, e depois com um beijo, ele selou essa traição. Agora se coloquem no lugar do missionário, com aquela boa intenção, com todo o amor, querendo salvar aquelas pessoas, falando de Jesus e do sacrifício de Jesus, e eles olham para Judas como o herói. Então esse missionário, ele ficou desolado, triste, e ele ia desistir. Ia sair de lá. Só que eles gostavam muito dele e da família. Já tinham se acostumado com ele, e ele também trazia coisas para eles. Por exemplo, antes do missionário chegar lá, eles usavam machadinhas de pedra ou de ossos de animais, as lanças. O missionário trouxe facão, trouxe faca, trouxe os metais. Então eles se acostumaram também com os utensílios que o missionário trazia, mas também pela amizade que já tinham desenvolvido. Quando esse missionário falou que ia sair de lá, as tribos, até as tribos que eram inimigas, porque o missionário ele ficava numa tribo, ele também pregou em outra tribo, em outra também, mas até as tribos que eram inimigas se juntaram num determinado local para falar com esse missionário. Não vá, Tuan, não vá. E o missionário ali, num determinado momento, ele começou a ver uma movimentação diferente, um rebuliço ali, e uma certa gritaria. E ele até pensou que fosse mais algum dos rituais que eles faziam lá. Algum ritual macabro, sei lá, do que. Mas de repente, uma das tribos, que tinha ali homens, mulheres e crianças, numa das tribos, um homem pegou o filhinho dele, pequenininho, e saiu correndo com essa criança na mão. Em direção a outra tribo. E a mãe, vou usar o exemplo ali, ó, do Gile, da Dá e da Júlia. Mas imaginem que a Júlia fosse menorzinha, bem menorzinha, recém-nascida. O Gile pega a Júlia e sai correndo. A Dá ia ficar doida, porque ela já sabe por quê, o motivo. E ela ia ficar gritando e rolando na lama e desesperada. E ele pega e sai correndo. E ali naquela outra tribo, vou usar outro exemplo ali do casal, a Letícia e o pastor. E ela está com o Gabrielzinho. Imagina que ele também é recém-nascido. Inclusive os dois nasceram no mesmo dia, né? No mesmo dia. O Gabriel e a Júlia. Enfim. Aí a Letícia está ali com o Gabrielzinho. No colo, recém-nascido. Ele nasceu em 2015? 2015. Agosto de 2015? Que dia? 24? Então a Júlia também é do dia 24. Quem nasceu primeiro? A Júlia. Aí a Lê está ali com o Gabrielzinho. De repente o pastor pega o Gabriel e sai correndo também. Sai correndo. Ele pega o filho dele e entrega para essa tribo.
E essa tribo aqui, do Gile, pega o filho também, a filha, e entrega para essa outra tribo. A Leia fica doida também, desesperada. A Leia gosta da Júlia, mas a Leia que é o filho dela. E no caso lá das tribos, eles nem conheciam os filhos um do outro. Enfim, fizeram isso. E o missionário ali naquele meio sem entender nada. E ainda pensando que podia ser mais algum ritual macabro. Depois daquilo ali, houve paz. Depois daquilo ali, eles não se mataram mais, eles não guerrearam mais. E aí o missionário, depois conversando com um dos líderes de uma das tribos, um dos sábios lá, anciãos, e aí ele explicou para ele, não, é que a gente tem o costume que a única forma de haver paz, de verdade, é quando é entregue a criança da paz. Então, quando é algum trato assim, de boca a boca, um aperto de mão, ou um costume lá, se eu não me engano, eles cortavam um pedacinho do cabelo e dava para o outro, e o outro dava também um pedaço assim, tipo, pega o meu cabelo aqui, pega um tufão desses aqui, enroladinho, e corta e dá para o outro, e o James pega o cabelo dele aí, uma mecha e dá para mim. E aí vai haver paz entre nós, entre a nossa tribo. Só que essa paz não é verdadeira, é aquela paz igual no início da história, que o cara ficou lá 7 meses de amizade e depois morreu. Só que aí o ancião falando para ele, quando existe essa entrega da criança da paz, é a única forma de haver paz de verdade, Tuan, missionário. Quando entrega a criança, enquanto essa criança estiver viva, e aquela criança estiver viva, vai haver paz. E ninguém pode quebrar isso. E eles fizeram isso para que o missionário e a família continuassem ali. Aí o missionário foi para casa, pensou, e durante 2 meses ele ficou meditando e lendo a Bíblia, e estudando, e ele já tinha tido aquele insight. Ele já tinha pensado em algo. E essa tribo aí, essas tribos, nessa conversa com ele, ainda, ele falou assim para eles, depois, numa conversa, se fosse possível haver paz, se fosse possível haver paz, sem passar pelo transe de perder um filho. A verdadeira paz não será possível sem que haja essa oferenda de paz, na forma de uma criança. O missionário conversando com eles, já num momento específico ali na casa dos homens, ele falou isso para eles. A verdadeira paz não será possível sem que haja essa oferenda de paz na forma de uma criança, como vocês fizeram aqui. O missionário então já tinha entendido ali o porquê deles terem feito aquilo, e numa reunião com eles, com os homens, com os líderes, ele começou a falar sobre isso. E ele foi numa aldeia, ele foi em outra aldeia, ele foi em outra aldeia também, falando sobre isso. E ele falou que Deus deseja que os homens vivam em paz com ele e com os outros. E aí o missionário chegou no texto que a gente vai ler hoje aqui. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Principalmente o versículo 6. O missionário falou para eles que ia ler um texto. E aí ele pegou aquelas folhas, que para eles era tudo muito novo, um monte de folha na mão, com as anotações, e o missionário trazendo ali uma palavra, vindo daquele lugar, daquelas folhas e falando, e olhava nas folhas e falava, e para eles era tudo muito novo aquilo, porque eles não tinham ainda a escrita, eles não tinham nenhum alfabeto ainda. E eles prestando atenção nessa história. E o missionário leu para eles, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele será chamado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O missionário falou para eles, eu estou resumindo bastante, tá? Mas o missionário falou para eles
que esse menino que foi dado era aquele Jesus que o Judas traiu. E quando o missionário falou isso, para eles, o Judas já mudou totalmente de lugar. De herói que ele era, ele passou a ser o pior traste da história. Porque fazer isso com uma criança da paz, até para eles que prezavam tanto pela traição, pelo canibalismo, era algo terrível. E o Judas fez isso. Jesus era essa criança da paz que Deus enviou e Judas o traiu. Aí eles começaram a entender a história bíblica, a entender do amor de Deus, de entregar o próprio filho, porque o missionário usou o exemplo deles. O missionário perguntou, e eu vou usar aqui os nomes de vocês. Gili, você tem quantos filhos? 1. Dói ter que dar essa única filha que você tem para que haja paz entre as tribos? Ia doer bastante, não ia, Gili? Letícia e pastor, vocês têm só um filho também. Para que haja paz. Imagina dar o único filho de vocês, para que haja paz entre essas tribos, para que não haja mais essa guerra. E aí o missionário perguntou isso para um deles. E ele falou, pois foi isso que Deus fez. Ele deu aquele único filho para que houvesse paz. Porque ele é o príncipe da paz. E eles tinham um gesto lá, que pelo menos no livro narra assim, quem estava falando, enquanto falava, aí tinha um gesto que era olhar para um lado, tipo para uma parede, alguma coisa assim. Isso que significava que aqueles que estão ouvindo ali tinham que prestar atenção, pense nisso. Quando o missionário falou essa parte, ele deu aquela olhada assim, acho, para o lado, no gesto de pense nisso. E eles ficaram meditando nisso. Nisso que Deus fez por eles, de dar o único filho para que eles tivessem paz. E aí, o missionário pôde pregar, pôde falar do amor de Deus para eles, e pôde falar que a paz desse único filho, desse príncipe da paz, era uma paz diferente. Era uma paz duradoura. Era uma paz que não era igual essa paz que eles teriam enquanto as crianças vivessem. E que poderia acabar a qualquer momento. Mas era uma paz verdadeira, duradoura, sem fim.